Meu nome é Maria Aparecida, mas é conhecida como Cida Pena. E como vó, mais como vó Pena, porque esse apelido veio de um padre. Fui casada com Ivan Pena, tenho 3 filhos, Fernando, Fabiano e Maria Ofélia. E 6 netos, lindos, 3 netas e 3 netos. Lindos os meus, depois eu mostro a foto. Aí trabalhei com um grupo de jovens de 110 jovens, lá na minha outra casa, aqui também. Era um grupo muito ativo, muito bom, muito de oração, foi muito bom. E também nessa história toda, eu cheguei a conhecer o Sarkis, que era amigo do meu filho Fabiano e do meu filho Fernando. Então, eu agradeço a Deus por esse grupo, por esse tempo que a gente participou com o Padre Cândido. Obrigada, e é isso daí que eu estou falando da minha vida. Tenho 76 anos, e estou aí no que eu posso servir na paróquia. Trabalhei já 40 anos seguida com o Padre Cândido, Padre Mota, Padre Raimundo, Padre Luiz Fernando e agora Padre Alex. Então é isso aí, um pedacinho do começo da minha vida, né, Sarkis? Da nossa vida, né? Mesmo. Semana Santa que diga. Então, veja, eu sou o Sarkis, estou aqui a convite da Cida. É um prazer poder estar com vocês. Eu sempre digo que quem não tem memória não tem identidade, né? Então a gente precisa ter memória, a gente precisa preservar os conhecimentos, os saberes, tal, porque eles fazem parte da identidade do grupo, da família, do país. Então, gente sem memória, gente sem história, é a mesma coisa de indigente, né? Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai, né? Então, nós precisamos conhecer as histórias, né? Então, eu vim aqui ajudar a Cida a rememorar essas histórias que aconteceram numa determinada época, num determinado grupo, e que marcou um pouquinho da nossa história, da história da nossa paróquia, que marcou a história de vida de muitos jovens, né? De participação, de coletivo, né? As via sacra, aquela coisa. Então, veja, eu não sou de grupo nenhum, né? Mas eu ajudo no que? Um grupo de jovens. O nosso era o Jovem de Deus. Era também conhecido como Rejan. Rejan também é um dos jovens apóstolos de Maria. Isso. Depois que... Primeiro foi Jovens de Deus, depois foi Rejan. Rejan. Quer ver, daí foi crescendo, o grupo foi lapidando, né? Foi lapidando, e durante décadas teve toda uma participação na vida da comunidade, né? Os jovens, a gente fazia quermesse lá no asilo. E aquela música Maria Chiquinha, a gente cantava. Era eu, o Magela, enfim, a Itelvina de Terque, né, conhecida. Tudo cantava lá, porque não tinha grupos, assim, vamos dizer, não tinha músicos, né? A gente vendia para poder ajudar, porque depois nós começamos com a Via Sacra ao vivo. A Via Sacra foi um pedido do Padre Mota que quase me matou do coração. Ele me chamou na casa dele uns 20 dias antes. Dona Cida, nós estamos na quaresma
e eu quero esse ano fazer uma via sacra diferente. Eu falei, tudo bem, padre, a gente faz. Aí, tudo bem, vim embora. Eu falei, mas como que ele quer uma via sacra diferente? Volto eu lá. Outros dias depois, padre, como é que o senhor quer? Qual casas que o senhor quer que ponha o quadro? Porque primeiro era o quadro que punha e parava. Nas casas, arrumava. Janelas. Isso. Aí ele disse, não, dona Cida, eu não quero via sacra de quadro. Eu quero uma via sacra ao vivo. Quase desmaiei. Daí, na época, daí faltava 15 dias para esse evento que ele queria. Falei, Jesus, e agora? Vamos que vamos, Jesus. Jesus ficava atrapalhado comigo. Aí eu vim aqui atrás do Toninho Alves, porque ele escreveu, a gente, né? Eu juntei Etelvina, Francisca, um grupinho para confeccionar algumas coisas, porque tempo não tinha, e não tinha dinheiro. Essa via sacra começou ali na casa, perto da casa do seu Antônio Constâncio, na dona Ziza, não. Ali na Paivinha. Ali, na Paivinha ali. Dali foi a primeira, foi o Pilatos. Dali nós subimos e encerramos lá no Cruzeiro. Ai, quase morremos para subir o Morro do Cruzeiro. E eu telefonei para o Marcos, que estava no seminário, o Marcos Garcia, para ele ser o Cristo. Ele falou, como? Eu falei, como não? Não é para comer. Marcos. Professor Marcos. Aí eu falei, como? Ele falou, como? Eu falei, não. Você é o único que está aí mais por dentro, e o Toninho, você vem domingo de Ramos, e nós vamos ele vai dar uma ensaiadinha com você no que nós puder fazer. Fizemos, com a graça de Deus fizemos. Só que daí foi assim, todo mundo gostou. Aí no outro ano foi aumentando, foi para a Escola do Barão, aí foi aumentando, até chegar lá no Rosário, lá na frente da Igreja do Rosário. Até ter uma cena muito bonita no sentido, mas muito triste, porque foi quando pegou fogo na Igreja do Rosário. Nós fizemos uma Santa Ceia na frente. E de fundo ficou a ruína da igreja. Ficou a ruína da igreja. Mas essa questão da via sacra, que talvez a ideia do Padre Mota ali, que o Padre Mota sempre teve muito zelo com criança e jovem. Entendeu? Daí, como começou um grupo de jovens, foi uma ideia que ele teve, entendeu? Para engajar os jovens nesse sentido. Que até então a gente fazia só o tradicional. Dentro da igreja. Então fazia dentro da igreja, e daí no domingo de Ramos era a procissão de encontro, né? E a imagem do Senhor dos Passos ia parando nos quadros, em algumas casas da cidade, fazendo os passos do Calvário, né? Mas quando começou, como a Cida diz, o negócio caiu no gosto das pessoas, as pessoas gostaram, e daí foi aumentando, né? Então, o que começou aqui, depois já começava lá no Rosário, desde a ceia, né? Da ceia até a crucificação, né? Então, envolvia, além de envolver os jovens, envolvia as famílias, e também trazia muito visitante, né, para a cidade. Muita gente vinha assistir o evento. Aí foi crescendo, daí foram aparecendo cenários, foi aumentando Quem ajudava no cenário era o Magela. E hoje o José Luiz, irmão da Cida Ramos, um magrinho, que agora, num sentido, ele não poderia ajudar porque ele perdeu a visão.
Mas ele fez os primeiros capacetes, até a gente achar para comprar. Ele ajudou muito também. Né? Pra vocês terem ideia como esse Zé Luiz era habilidoso e que tinha coordenação motora fina, ele fazia escultura em giz. Giz escolar. Ele fazia escultura. Fazia imagenzinha, fazia correntinha com coluninha, né? E depois as menores punham em tubo de ensaio, assim. Então, veja, além de ter talento artístico, ele tinha boa coordenação, que conseguia fazer uma coisa que veja, o giz, se você, às vezes, você apertar muito, ele já quebra, né? E ele esculpia o giz com a ponta da agulha de costurar. Então, veja, é uma pessoa que tinha ótima coordenação. Todos da cidade se envolveram na igreja. Muito. Tecido, roupa, costura, tinha muita coisa, né? Porque daí o que eu digo, tudo voluntário, cada um né? fazia tudo voluntário. Cada um fazia aquilo que sabia fazer. Quem sabia pregar, pregava. Quem sabia costurar, costurava. Quem sabia pintar, pintava. Então, veja, E os que ensinavam. como abriu um leque, né, que trouxe mais pessoas a participar, a ajudar. Aí de 15 dias passou para quanto tempo depois, ao longo dos anos? 2 meses, que daí a gente já sabia, então a gente já corria, né? Já ia. Durante o ano, a gente já ia. E para providenciar mesmo 2 meses. E os apóstolos da Santa Ceia lá embaixo só eram senhores de idade. Seu Zé Barbosa, seu... Jorge Paulo foi uma vez. Foi 2 vezes, então. Seu Oscar, seu Oscarzinho. Então, eram 12 senhores. Pessoas ilustres, assim. Inclusive, quando eu fui convidar o seu Oscar, o seu Zé Barbosa, eu cheguei lá na casa dele e falei, eu vim aqui fazer um convite para o seu Zé Barbosa. Daí falaram assim para mim, o que é? Eu falei, eu convidar ele para sair de apóstolo na Via Sacra. Capaz que meu pai vá. Capaz que o Zé vá. Eu falei, não. Ou não, eu já tenho, mas não custa tentar. Aí ele chegou do serviço, eu falei, seu Zé, eu estou aqui para fazer um convite para o senhor. Ele falou, pode falar. O senhor gostaria de ser apóstolo na Via Sacra ao vivo, começando lá no Rosário? Ele olhou para mim, olhou. Eu falei, pensei comigo, lá veio ou não, né? Vou! Todo mundo caiu da cadeira, né? E foi. Enquanto teve a Via Sacra ao vivo, que começava lá, ele foi. Ele e essa turminha, aquele marido da dona Conceiçãozinha, que agora me fugiu o nome, também, uma porção. Você também sempre estava junto, ajudando as coisas. A gente sempre estava ajudando, né? Qual que era a sua participação ali? Ajudava no tudo um pouco, porque, por outro lado, a minha função principal nessa época era ajudar nos preparativos das cerimônias da Semana Santa dentro da igreja. Né? Também nós tínhamos essa. Eu era o ajudante do Domingos e da Margarida, né? Que eles que preparavam as imagens para a procissão, caixão do Senhor morto, preparavam as toalhas e tal, e eu ajudava. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui. Esse ano você estava ali na imagem, ali ajudando a mexe pra cá, mexe pra lá, põe aqui, arruma aqui. Todo ano. Todo ano. Mas veja, virou a figura do... Só que é o que eu digo, o tempo passa, as coisas vão mudando. Quando eu fui ajudar, eu era pequenininho. Então, o que eu podia ajudar? Segurar o alfinete, dar uma flor,
fazer uma coisinha de nada. Mas o que vai acontecendo? Você vai crescendo e vai crescer na tarefa. E as pessoas que estão fazendo vão envelhecendo. Então você vai ficando com mais afazeres. Daí até que teve um ano, o Domingos precisou fazer uma cirurgia perto da Semana Santa. Daí ele me chamou na casa dele. Falou, Sarkis, agora vamos trocar. Você faz e eu fico de ajudante. Pronto. Daí eu brincava com ele, mas que ajudante que eu fui arranjar. Porque daí ele só recortava a vela do Círio Pascal, mas já era uma boa ajuda, que dava trabalho, né? Mas no mais ele falava, você não precisa de ajudante, você tá acostumado. Né? Então acabava ficando mais concentrado ali, mas mesmo assim a gente ajudava com um cenário, pintar alguma coisa, pregar alguma coisa, só né? faz alguns anos, né? só, né? Foi ontem. Ontem, né? Ontem.